Que envolvem a Batalha do Cuito Cuanavale e, sobretudo, no contexto histórico e os benefícios que esta batalha gerou para a história da África Austral e, em particular, de Angola. Olhando para a influência que teve na libertação dos povos da África Austral. Bem, Paulo, isso levaria a uma conversa infinita, tendo em conta a relevância deste tema. Mas, do ponto de vista sucinto, diga-se que a Batalha de Cuito Cuanavale foi o culminar de uma série de batalhas que se vinham combatendo desde pelo menos 1987 nas regiões de Mavinga e outras regiões nas proximidades do Cuito Cuanavale. Sabe-se que em agosto de 87 as FAPLAs pretendiam, não é, desferir um golpe contra as forças das FALA que lhes permitissem ter o controle das vias de abastecimento a Jamba, que era a base central ou a sede do movimento do Galo Negro. Nesta contenda de agosto e semanas que seguiram, as forças da UNITA tiveram, digamos assim, uma vitória, ou conseguiram rechaçar as tentativas das FAPLAs, só que foi só o início de uma série de batalhas que depois vai levar à Batalha do Cuito Cuanavale. De recordar que, do ponto de vista dos efeitos que esta batalha teve na região da África Austral, curiosamente, numa entrevista do então líder do movimento Galo Negro, Dr. Savimbi, à agência africana, agência AP, em outubro de 87, ele dizia que os efeitos das batalhas que ocorreriam aí iam ter, digamos assim, iam mudar o curso da história de toda a região da África Austral. Ora, é o que se concretizou com os vários acordos que foram assinados, sobretudo quer o Protocolo de Genebra de agosto de 1988, que estabeleceu o cessar-fogo entre as forças da África do Sul e também as forças do Estado angolano, e depois com o Acordo de Nova Iorque de meses mais tarde, que selou, não é, a participação da África do Sul, ou a presença da África do Sul no território angolano, e depois abriu o caminho para o cumprimento ou a implementação de uma resolução das Nações Unidas, isto é, do Conselho de Segurança, que já vinha, não é, recomendando o regime do apartheid de abandonar a ocupação da Namíbia, que ela anexou como sua região já em 1946. De recordar que a aprovação da resolução pelo Conselho de Segurança veio, ao fim e ao cabo, como falimento de uma resolução ou de uma sentença da Corte Internacional de Justiça de 1971, que havia apelado a África do Sul de abandonar a Namíbia, que ocupava. Portanto, esta batalha é uma batalha importante, tendo em conta estas nuances todas, mas os seus efeitos ainda são muito maiores. Dos outros países da África Austral na divulgação da data, dos feitos, da história, de modo que a nova geração possa se rever e busque saber um pouco mais sobre esta importante história de Angola e da África. Issao. Paulo, portanto, este é um feriado do espaço da SADC. As atividades comemorativas são, digamos assim, de caráter mais nacional do que regional, embora o simbolismo seja
regional, e as ações que cada um desses Estados esteja a fazer é um assunto difícil de estabelecer, mas se pode presumir que estejam a fazer sessões de reflexão sobre esta data, estejam a participar de cerimônias oficiais e também estejam a refletir sobre a importância desta data para o fim, por exemplo, do apartheid na África do Sul e para a chegada da independência da Namíbia. Sobretudo nesses dois estados, essa data tem muito mais vigor do que nos demais estados que aderiram por serem mais como estados que pertencem à comunidade e não como estados onde houve efeitos diretos ou imediatos da Batalha do Cuito Naval. Aqui também podemos naturalmente inserir o Moçambique, porque no conjunto dos movimentos de libertação da África Austral, que eram depois intitulados como grupos terroristas, também estava a Frelimo, além do próprio MPLA e também da SWAPO e do ANC. Nesses países, isto é, Angola, África do Sul, Namíbia e Moçambique, essa data é muito mais importante e de reflexão pelos efeitos que teve na libertação política e até no estabelecimento de uma nova classe dirigente desses movimentos independentistas. Muito bem, isso respondendo, mas eu aproveito também para acrescentar um dado, já que estamos mesmo na reta final da conversa, que tem que ver com a nova geração, e eu já mencionei aqui. O espírito de patriotismo que os nossos pais, tios tiveram na época, é hoje sentido pelos jovens angolanos. O que se deve fazer para que esta história inspire mais jovens, não do ponto de vista de batalha, porque estamos em paz, mas há outros interesses que nós podemos defender de uma outra maneira? Bem, Paulo, esta é uma questão que tem a ver com a problemática da construção da memória coletiva, do ego nacional, da psicologia de massas, que não resulta senão de uma política de Estado virada à promoção de uma cultura de massas que respeite valores de patriotismo, de nacionalismo, mas, sobretudo, valores que garantam que o indivíduo, acima de tudo, seja um indivíduo digno ou consciente da sua dignidade enquanto indivíduo. E num contexto odierno de grande estresse econômico-social, com dificuldades econômicas que existem, os jovens muitas vezes olham mais para o exterior como a tábua de salvação do que para o interior. Aliás, no discurso do Ministro de Estado fez essa referência da necessidade dos jovens ficarem nos seus países para resolverem a partir daí os problemas que os apoquentam. Mas para isso é preciso que haja essa cultura de massa, um Estado mais próximo das aspirações da juventude, um Estado mais próximo a uma cultura de participação e de inclusão social, um Estado mais aberto também a aceitar opiniões muitas vezes contrárias e que nem sempre vêm dos jovens que sejam dos partidos da contestação ou da oposição, mas sobretudo que exista um diálogo sadio entre as várias franjas da população nacional em prol da projeção do Estado. E depois também é importante que se pense sobre o modelo de sociedade que estamos a construir ou que queremos construir, se é um modelo de sociedade que defende, não é, o indivíduo acima de tudo, ou se é um modelo de Estado que veja a promoção dos interesses corporativos como sendo o elemento central.
Nisto tudo, o Estado se fragiliza a longo prazo, porque sem essa juventude consciente do patriotismo e do nacionalismo, o Estado gradualmente perde a sua pujança, o seu vigor. Portanto, este é um desafio que enfrentam não só Angola, como também muitos países do nosso continente. Mas, enfim, além desta componente da preocupação sobre o patriotismo, também existem exemplos de jovens patriotas ou patrióticos, nacionalistas, que colocam o interesse nacional acima de tudo. Mas, dois minutinhos, Issao, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Só que temos que fazer também uma espécie de enquadramento da mentalidade que havia no período da realização da Batalha do Pico Naval. Era um período, digamos assim, continuativo do espírito nacionalista e de grande abnegação pessoal pelas causas comuns. Hoje, esse espírito está esvanecendo, está desaparecendo, porque temos uma conjuntura político-econômica que coloca no centro, não é, os interesses materiais, não é, o bem-estar material, muito mais do que o bem-estar social, emotivo ou pessoal dos indivíduos. Bom, obrigado, Issao, pela participação e boa continuação. Até a próxima. Estamos juntos, boa noite. Estamos juntos. E cá em estúdio...